A paz do Senhor, queridos, estamos de volta e trazemos novidades. Nós desenvolvemos para este tempo agora uma série de mensagens com o título Davi, um homem segundo o coração de Deus. E hoje nós queremos falar de um título dentro dessa série que muito nos chamou a atenção diante do quadro que nós vivemos, do nosso ministério, que é um ministério com famílias, e o título é Famílias Improváveis. Você talvez já tenha lido a genealogia do Senhor e Salvador Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. E você deve ter percebido alguns nomes ali. Algumas pessoas não gostam muito de ler as genealogias na Bíblia, mas as genealogias, elas são muito importantes, não só na Bíblia, mas também nas nossas famílias, porque através das genealogias nós conhecemos um pouco da nossa história, sabemos quem foram os nossos antepassados. E como é que você sabe um pouco sobre a sua família, seus antepassados? Então fica aí também essa pergunta para você. O título de hoje é Famílias Improváveis. Por que famílias improváveis? Porque dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos ali pelo menos 4 famílias que aos olhos humanos, aos olhos dos homens, elas não teriam futuro nenhum, porque elas tiveram alguns fracassos, mas ainda assim elas fazem parte da genealogia do Senhor Jesus. E eu não sei o que tem acontecido na sua família anteriormente. E você talvez traga um estigma, dizendo assim, eu venho da família tal, lá só acontecia isso, aconteceu aquilo. Mas eu quero trazer para você essas histórias aqui, para você ver que o Deus que nós servimos, Ele pode mudar a sua história. A primeira família que aparece lá na genealogia do Senhor Jesus Cristo, que é uma família improvável, seria uma família improvável, é a família de Pérez. Pérez, ele é filho de Judá com a sua nora. Pérez nasceu dessa relação da nora com o sogro. Por quê? Porque os filhos de Judá haviam morrido e ela não tinha mais com quem casar. E ele havia prometido caçula para ela, E ele foi protelando e ela viu que ele não iria dar o seu último filho para ser marido dela. E ela se disfarçou de prostituta e enganou o seu sogro. E assim ele se deitou com ela e dessa relação nasceu Pérez. E de Pérez nasceu também, dessa genealogia, vem Raabe. Raabe é aquela mulher que abrigou os espias quando o povo do Senhor foi ali tomar Jericó. E por ela ter acolhido os espias na sua casa, ela foi salva daquela batalha, daquela conquista, e ela se integrou ali ao povo de Israel e ela, teve uma mudança. A Bíblia não entra em detalhes, mas nós cremos que houve uma mudança de vida nela e toda a sua casa, não somente ela, mas toda a sua casa foi resgatada. E dali, de Raabe, dessa descendência, vem Boaz, aquele que aparece lá no livro de Ruth. Você já deve ter ouvido essa história de Ruth, que Ruth foi uma moabita, nora de Noemi, que Noemi também era uma israelita, e ela estava viúva, também perdeu seus filhos, e Ruth era sua nora, e ela despediu a nora para voltar para Belém, mas Ruth a acompanhou. E chegando lá em Belém, ela conhece Boaz. E Boaz, se interessa por ela, toda aquela história linda, e eles casam, e do casamento de Boaz e de Ruth nasce Obed. E de Obed vem Jessé. E Jessé é o pai de Davi, que é o nosso
principal personagem dessa série que nós vamos estar aí conversando durante alguns dias. E de Davi, mais adiante, ele também tem um relacionamento extraconjugal com Betseba, do qual nasce Salomão. E de Salomão vem Roboão, que é o reino do sul. E daí, toda aquela descendência ali do reino do sul vai se propagando até chegar a Jacó, não Jacó lá, do início da Bíblia, mas de outro Jacó. E desse Jacó vem José, que é o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todas essas famílias estão aqui relacionadas na genealogia de Jesus. E nenhuma dessas famílias, assim como nós falamos, elas teriam condições de serem arroladas, ser chamadas para fazer parte da vida do Messias. Mas eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo a graça de Deus. E assim também na nossa vida. Quem era você? Quem foi a sua família? Não sei o que aconteceu, mas eu sei que a partir de você, tudo pode ficar diferente, pode melhorar. Então, se você até hoje considerou a sua família improvável, não considere mais, porque o Deus que você serve pode mudar completamente a sua história. E a sua descendência será uma descendência abençoada. Quem sabe da sua descendência virão pastores, missionários, grandes políticos, homens de renomes. Você não sabe, mas pode começar por você. Então eu te convido a você se render aos pés daquele que é todo-poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a sua história. Talvez hoje também você está passando uma crise muito séria no seu casamento, pensando até em desistir, em ir lá no fórum da entrada, fazer o divórcio, mas eu peço para você, pense um pouco mais, ore um pouco mais, porque dessa família que hoje você está olhando é uma família improvável, Deus fará dela uma família abençoada. E assim eu deixo a paz do Senhor para a tua vida. Amém.